No coração do antigo Egito, onde o deserto abraça o Nilo e os deuses caminhavam entre os mortais, nasceu uma das formas de magia mais enigmáticas e poderosas da história: a magia egípcia. Muito mais do que simples feitiços, ela era a arte de se conectar com o divino, de manipular as forças cósmicas que sustentam a existência. Para os egípcios, o universo era vivo. Cada estrela, cada pedra e até o sopro do vento possuíam Eka, a energia sagrada da criação. Essa força era o alicerce de toda magia, o poder usado pelos próprios deuses para moldar o mundo. E aquele que compreendesse o Eka não apenas orava, ele comandava a própria essência da realidade. Os sacerdotes egípcios eram verdadeiros magos, guardiões de rituais secretos transmitidos apenas a poucos escolhidos. Dentro dos templos, entre colunas cobertas de hieróglifos e estátuas douradas, eles recitavam encantamentos em uma língua que o tempo esqueceu. Cada palavra, cada gesto, cada símbolo tinha um propósito exato, pois, para eles, pronunciar o nome verdadeiro de algo era tomar posse de seu poder. É por isso que os nomes dos deuses eram tratados com extrema reverência. O simples ato de invocar Ísis, Ra ou Anubis não era apenas devoção, era uma fusão entre o humano e o divino. E entre eles, alguns nomes se destacaram tanto que cruzaram os séculos, transformando-se em lendas. O primeiro deles é Imhotep, o arquissacerdote de Heliópolis, conselheiro do faraó Djoser e o primeiro grande gênio místico da humanidade. Imhotep era médico, arquiteto e mago. Foi ele quem ergueu a pirâmide de Saqqara e dominou os segredos da cura e da alquimia, sendo posteriormente divinizado como um deus da sabedoria e da medicina. Seu nome, até hoje, é pronunciado com respeito por ocultistas e estudiosos da magia egípcia. Outro nome envolto em mistério é o de Ptahhotep, o sábio sacerdote do deus Ptah, de Mênfis. Ele escreveu um dos textos mais antigos do mundo, o Ensinamento de Ptahhotep, um compêndio de sabedoria espiritual, ética e magia prática. Para ele, o poder da palavra era sagrado, e saber usá-la era uma forma de domínio mágico sobre o mundo. Em seus ensinamentos, ele afirmava que quem conhece o verbo conhece a essência das coisas, e quem conhece a essência, pode controlá-las. Ptahhotep foi o primeiro a revelar que a magia começa na mente e se manifesta pela voz, um princípio que ecoaria milênios depois nas tradições herméticas. Também não se pode falar de sacerdotes egípcios sem mencionar os magos de Tebas, uma linhagem lendária de sacerdotes dedicados a Amon-Ra, que dominavam rituais capazes de alterar o destino. Um deles, conhecido apenas como Naneferkapta, teria sido o primeiro a decifrar o livro de Toto, um grimório proibido que continha o segredo de falar com os deuses e comandar o céu e a terra. Diz a lenda que, ao ler o livro, Naneferkapta foi amaldiçoado pelos próprios deuses, uma punição por ousar acessar o conhecimento reservado apenas às divindades. Seu nome desapareceu dos registros oficiais, mas sobreviveu nos textos mágicos e nos encantamentos funerários encontrados em tumbas antigas. Esses sacerdotes não eram simples religiosos, eram cientistas, filósofos e magos que enxergavam o universo como um todo vivo. Suas práticas moldaram o que hoje chamamos de magia cerimonial e alquimia. E, de certo modo, cada feitiço, cada símbolo e cada invocação moderna ainda carrega o eco desses antigos mestres, os primeiros que ousaram tocar o mistério com as próprias mãos. Entre os rituais mais temidos estava o da vida e morte, onde os magos buscavam o poder de Osíris, o senhor do submundo, para curar os doentes ou comunicar-se com os mortos. Um livro escrito em hieróglifos sagrados, repleto de encantamentos, fórmulas e segredos para atravessar o submundo. Este é o Livro dos Mortos, o manual espiritual que guiava a alma egípcia em sua jornada após a morte. Chamado pelos próprios egípcios de o livro para sair à luz do dia, ele era mais do que uma escritura, era uma chave para a eternidade. Cada página descrevia rituais, senhas e instruções detalhadas para que o espírito, ou Ka, pudesse vencer os desafios do além e alcançar o reino de Osíris, o deus da ressurreição. Imagine o momento da morte, o corpo embalsamado, envolto em linho, enquanto os sacerdotes recitavam versos antigos. Esses versos eram retirados diretamente do Livro dos Mortos, um compêndio mágico que ensinava o morto a navegar pelas 12 portas do submundo, enfrentar demônios e responder às perguntas dos deuses. Cada feitiço, ou Eka, possuía um propósito. Um para abrir caminhos, outro para proteger o coração, outro ainda para dar ao morto o poder de respirar novamente. Sem esse livro, acreditava-se que a alma ficaria perdida no caos, condenada a vagar eternamente na escuridão de Dua, o submundo egípcio. O momento mais temido descrito no livro é o julgamento do coração. Nele, o morto é levado diante de Osíris e do temido deus Anubis, o guardião das tumbas. O coração do falecido é colocado em uma balança, pesando-se contra a pena de Maat, símbolo da verdade e da justiça. Se o coração fosse leve, puro, o espírito ascendia ao paraíso dos campos de Yaru.
Mas se estivesse pesado de pecados, era devorado pela criatura Mit, parte crocodilo, leão e hipopótamo. E é aqui que o livro dos mortos se tornava essencial. Entre seus feitiços havia um encantamento para impedir o coração de testemunhar contra o dono, garantindo que até as faltas mais ocultas fossem silenciadas diante dos deuses. Cada exemplar do livro dos mortos era único, feito sob medida para o falecido, ilustrado com pinturas vívidas, e muitas vezes escondido dentro do sarcófago. Alguns eram escritos em papiro, outros gravados nas paredes da tumba. E cada símbolo, cada cor, carregava poder. O azul representava o céu e a eternidade, o ouro, a carne dos deuses, o preto, a fertilidade e o renascimento. Era uma alquimia visual, onde arte e magia se uniam para transformar a morte em renascimento. A magia egípcia não se limitava aos templos, ela estava em tudo, nas colheitas, na medicina, na guerra e no amor. Mulheres usavam feitiços para garantir fertilidade, guerreiros buscavam bênçãos antes da batalha, e até o faraó, considerado um deus vivo, dependia dos rituais mágicos para manter a ordem cósmica, o chamado Ma'at. Tudo girava em torno do equilíbrio entre luz e trevas, criação e destruição, vida e morte. E assim, entre papiros escondidos, palavras sagradas e símbolos de poder, o Egito deixou um legado que ecoa até hoje. Cada pirâmide, cada tumba, cada enigma esculpido nas pedras é um lembrete silencioso de que a verdadeira magia é o conhecimento. E talvez, ao compreender os mistérios que eles deixaram para trás, possamos descobrir que o Eka, a energia criadora do universo, nunca nos abandonou, apenas espera ser despertada novamente. E assim, entre templos, deuses e segredos enterrados na areia, chegamos ao fim dessa jornada pelo Egito místico, uma terra onde a magia e a fé se fundiam, onde a ciência era espiritual e o sagrado se escondia nas entrelinhas de cada hieróglifo. O legado egípcio não morreu com seus faraós. Ele atravessou milênios, influenciou magos gregos, alquimistas medievais, ocultistas modernos e até filósofos que buscavam compreender a alma humana. E se você chegou até aqui, deixe sua opinião aí nos comentários. Quero saber o que você pensa sobre tudo isso. Se curtiu o vídeo, já deixa o like, porque isso ajuda muito o canal a continuar trazendo temas ocultos, misteriosos e históricos como esse. E claro, se inscreve no canal e ativa o sino das notificações, porque ainda vamos explorar muito mais sobre as civilizações antigas, os rituais proibidos e os segredos que moldaram o mundo como conhecemos. Aqui, o passado e o místico se encontram, e você faz parte dessa jornada. Nos vemos no próximo vídeo, e lembre-se, o verdadeiro conhecimento está sempre nas entrelinhas do desconhecido.